Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Amucuyu quem é de Amucuyu, Saravá quem é de Saravá. Aqui, Pai Fernando de Ogum, Baba Ogum. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando os vídeos do canal. Antes de começar, já vou aproveitar para pedir o que quase todo mundo que vem aqui para o YouTube pede. Se você puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações, assim você vai ter oportunidade de saber sempre que a gente colocar material novo. Geralmente é lá pelo final de semana, entre sexta e domingo, toda semana tem vídeo novo no canal. Hoje eu quero responder uma pergunta, passando até à frente de algumas outras que me foram mandadas, da minha filha de santo, a Jéssica da Iemanjá. Jéssica, muito obrigado pela pergunta, Jéssica Loira, que fez a seguinte pergunta: o que é corpo fechado? O que é corpo aberto? Por que é que as pessoas dizem que quando a gente tem algumas situações a gente fica de corpo aberto, né? A mulher, quando está nos seus dias de regras, na sua menstruação, quando ela tem bebê, o que é esse corpo fechado? Bom, existe então um conceito africano que fala sobre a nossa propriedade pessoal de proteção contra a energia maléfica, contra aquilo que nos faz mal. Então isso é chamado de corpo fechado. Havia inclusive uma crença, e há algumas rezas de fundamento que a gente faz, que tratam justamente disso, de causar o efeito de proteção. Ao longo da história da humanidade, todas as religiões buscam basicamente três coisas, que é a reconexão do homem com Deus, uma forma de trazer as pessoas para um conceito de como viver melhor, para que elas possam chegar no seu pós-vida mais preparadas para estarem na presença das suas divindades. Uma segunda preocupação é a preocupação de estar protegidas do mal que as outras pessoas possam lhe causar, para que elas possam então estar melhores para chegar nesse final da mesma forma. E um terceiro, que é o controle populacional geral. Então, quase todas as religiões têm ali incutidas nos seus dogmas, nos seus preceitos, nas suas formas, questões sanitárias e questões de convivência social. Nós não vamos tratar desse tema hoje, porque é um tema bastante complexo e a gente não está aqui para falar nesse momento de teologia geral. Então eu quero me dedicar rapidamente a falar para você sobre corpo fechado. Então a oração para corpo fechado é uma oração que se faz normalmente pedindo a Ogum, é Ogum que é o orixá cultuado para esse culto de fechamento de corpo. Ogum é o orixá da guerra e da tecnologia. Portanto, pertencem a ele todas as armas. É por isso que é a Ogum que se fazem as orações pedindo fechamento de corpo, para que não se sofra nenhum malefício. Por consequência, é a ele também que se fazem os pedidos contra os malefícios espirituais, mesmo que sejam outros os orixás responsáveis pelos eguns, mas disso a gente trata um outro dia. E havia inclusive não uma lenda, mas uma visão de que a única coisa que poderia penetrar um corpo fechado seria um ferimento de faca de uma madeira chamada ticum, que aquela pessoa com o corpo fechado não receberia ferimentos de arma de fogo, não receberia ferimentos de animais, não receberia ferimentos de nenhum tipo de arma, quiçá só uma doença, realmente a morte natural, já com muitos anos de vida passados. E aí eu convido você a assistir um filme chamado Besouro. É um filme muito bacana, é um filme nacional, um filme de produção brasileira absolutamente impecável. Eu não sou nenhum cinéfilo para falar grandes coisas, assim, não tenho muita técnica, mas vou te dizer, a fotografia é linda, o texto é maravilhoso, baseia-se numa história que é uma lenda da época da libertação dos escravos, fala sobre candomblé, tem ali as suas passagens heróicas, é um filme de ação, é um filme muito gostoso de assistir, fala sobre um dos grandes mestres de capoeira, e eu convido todo mundo a assistir. Esse filme é muito gostoso mesmo, e eu não acredito que eu consiga colocar algum link aqui de descrição, não sei se esse vídeo, se esse filme é aberto aqui no YouTube para assistir, ou se tem alguma coisa, mas o que eu conseguir eu vou tentar colocar aí nos cards, ou pelo menos no link da descrição, para que você tenha acesso, mas caso você não tenha acesso através desse vídeo, procura lá, Besouro, filme nacional. Vai aparecer para você e se você puder assistir, você vai ter aí um bom entretenimento e vai ter um acesso de uma história que trata um pouco disso que a gente está falando. Quando a gente está falando então de corpo aberto, a gente está falando de sintonia
ou de vibração em que nós estamos mais vulneráveis, mais suscetíveis às energias externas. Então, o momento em que a mulher dá à luz é um momento tão mágico, tão especial, porque ela está dividindo o seu corpo, né? O seu corpo, ele criou uma nova vida e aquela parte do seu corpo que vai ser ali expelida na hora do nascimento, aquele filho, aquela filha, vai ser então uma extensão dos seus pais, um prolongamento dos seus pais. Durante um período que varia entre 7 e 45 dias, aquela mulher ela vai ficar, então, sim, mais sensível a influências negativas, ela vai estar mais sensível a qualquer tipo de energia mais densa. É por isso também, a saúde do bebê também conta muito nisso, que a gente não deve fazer visitas nos primeiros dias dos recém-nascidos, né? A gente deixa a mãe ali resguardada, deixa ali um período pelo menos de 60, 90 dias, e aí sim a gente começa a fazer essas visitas e vai dar as nossas felicitações para aquela mamãe que está com seu bebezinho novo. O corpo fechado, ele tem um ritual para ser feito. Um ritual que eu não posso naturalmente descrever aqui, porque é uma das nossas, um dos nossos baluartes, né, um dos nossos segredos de santo. Mas eu quero falar para você sobre o efeito do corpo fechado. O corpo fechado, ele tem como objetivo a proteção contra as energias malsãs, mas nada nos protege das nossas energias pessoais, porque a gente também vibra energia malsã, a gente também fica irritado quando toma fechada no trânsito, a gente também fica irritado às vezes com bobagem, né? O dia tá bonito e eu queria lavar roupa, acabou a água, ou eu tenho água para lavar roupa e o dia tá feio. Então, esse tipo de coisa que eu faço, em que eu baixo a minha vibração mental, esse tipo de situação em que eu me coloco à disposição das energias mais densas, é o momento então que eu fico com o corpo aberto. Por quê? Porque eu me coloco na mesma sintonia que as energias más, que as energias cruéis. Então, de repente, tem alguém lá que tem ainda uma limitação emocional e moral e que não gosta de mim por algum motivo. E essa pessoa pega e faz uma oração contra mim. Olha o absurdo. Ela perde o tempo dela para desejar que eu esteja mal, que eu esteja, sei lá, triste, doente, que eu esteja sem a presença daqueles que eu amo ou que eu simplesmente não cresça na minha vida. Então essa pessoa, ela está fazendo esse pedido, essa magia aqui, ó, nessa vibração. Se eu me coloco acima dessa vibração, nenhuma magia vai me pegar. Então esse é o grande segredo do corpo fechado. O corpo fechado é algo que você faz para que você carregue em você marcas físicas e contatos do seu coração para que você se lembre do seu Deus, para que você esteja em conexão. Então você... Um exemplo bem legal disso é que geralmente nas casas de candomblé, os filhos de santo de Ogum não recebem faca da mão de ninguém. Da mesma forma que ninguém passa uma faca para um filho de Ogum. Deposita-se essa faca sobre uma superfície para que então esse filho de Ogum receba essa lâmina. Então, esse é um exemplo de algo que se faz para se manter conectado, porque toda vez que você faz esse ritual, você se recordando do porquê você faz esse ritual, do porquê você cumpre esse voto, você está em conexão mental com o seu orixá, e isso reforça a sua fé, o que vai reforçar também a sua maneira de ficar mentalmente superior, mentalmente ligado em energias melhores do que as energias malsãs que lhe possam ser endereçadas. Quando elevado, você não está nessa vibração. Quando você se deixa cair de vibração, quando você se permite ficar triste, tenso, magoado, quando você fica irritado, quando você fica nervoso, quando você se permite cair nessa armadilha, o que acontece? Você então muda de vibração e aí você pode ser alcançado por essas vibrações malsãs. Então o grande segredo do corpo fechado é você se manter, você se colocar numa posição em que você não está à disposição dessas energias. Entende? O que eu gosto sempre de falar? Eu gosto sempre de dizer que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são cavalos selvagens. Esse é um pensamento árabe, um pensamento chinês, um pensamento asiático,
muito comum, com algumas variações de palavras ali, de termos, mas é basicamente a mesma coisa. Ou você domina os teus sentimentos, os teus pensamentos, ou você vai ser dominado por eles. Não é porque uma coisa está passando pela tua cabeça que você tem que dar livre pensamento a isso. Então você observa. Se aquilo que você está pensando é uma coisa que vale a pena, você dá força, você vai incrementar esse pensamento. Se você está pensando algo que não é bom, que não é positivo, que não vai te acrescentar em nada, então você restringe esse pensamento através de orações, usando música, colocando a sua cabeça em outra sintonia. Tem gente que gosta de fazer limpeza na casa, tem gente que gosta de assistir um filme, tem gente que faz seus rituais pessoais. Hoje eu convido você a descobrir qual é o seu ritual pessoal. Qual é o tipo de música que te acalma, qual é o tipo de atividade que faz com que a sua alma brilhe, que te dá prazer. Toda vez que você estiver triste, que você estiver chateado, que você estiver pensando em desistir, ou que você simplesmente tiver paciência esgotada, sabe? O famoso saco cheio. Procura fazer um pouco dessa atividade e se colocar conscientemente para fora dessa situação. A gente tem que fazer um pouco o Barão de Munchausen, que se puxa para fora do buraco, para que você não se coloque, então, à disposição dessas energias malfazejas. Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que você não esqueça o quanto você é importante e que você permaneça sempre conectado com Deus. Eu espero que haja fartura na tua mesa e que você tenha certeza que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje se você fizer esse plantio. Vamos tentar fazer com que esse cabedal de informações que a gente está compartilhando chegue no maior número de pessoas possível. Então, vou te pedir de novo, compartilha esse vídeo, curte. Semana que vem a gente está de volta com mais informações. Põe aqui as suas perguntas nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Fiquem com Deus, uma boa semana. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, a quem é de Colofé, Mucuyu, a quem é de Mucuyu, Saravá, a quem é de Saravá. Até mais.